Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa segunda aula de matemática 1 dessa semana, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde. E agora chegou a hora de estudarmos, né? Então, na nossa aula de hoje, o objeto de conhecimento, porcentagem, objeto de conhecimento específico. Vamos trabalhar o descritor 28, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. Mas o que é porcentagem? Acredito que você já tenha estudado, né, nos anos anteriores, porcentagem, mas iremos também fazer uma breve revisão antes de iniciar a resolução dos problemas. Na aula de hoje iremos resolver alguns problemas que envolvem porcentagem. E antes de conceituar sobre porcentagem, vamos pensar em alguns casos em que podemos aplicá-las. Que tal? Então, antes de eu trazer alguns exemplos, quem poderia dizer o seu? Você já pensou, você já passou por alguma situação que te fez lembrar da porcentagem? E como foi? Então, parem um pouquinho o vídeo e façam uma reflexão sobre essas perguntas. Onde que a porcentagem ela é aplicada no nosso cotidiano? Por que devemos estudar porcentagem? Lembrando que ela está muito presente no nosso cotidiano, viu, pessoal? Então, pausem um pouquinho o vídeo e dêem uma pequena refletida sobre isso e me digam alguns, e podem me dizer alguns exemplos. Vocês podem enviar alguns exemplos no meu PV, tá bom? Então, entre os que você pensou, acredito que você pausou o vídeo e pensou um pouco sobre o uso das porcentagens, né? E eu acredito que entre os que você pensou, tenha sido exemplos como estes. Por exemplo, a gasolina, quando ela aumenta, né? Aumenta quando diz a gasolina aumentou 3%, estamos utilizando a porcentagem. Os juros da poupança está entre 0,41%. Também está aplicando a porcentagem. Quando alguém fala à vista, você tem 12% de desconto. Aqui também estamos fazendo uso da porcentagem. Quando falamos a prazo, você tem 7% de acréscimo. E se atrasar a conta, pagará acréscimos de 5% de juro. Então, aqui são alguns casos do nosso dia a dia em que são aplicadas a porcentagem. E, geralmente, quando se fala em porcentagem, a gente lembra desse símbolozinho aqui, né, pessoal? Esse símbolozinho aqui, ó, ele representa, deixa eu colocar de azul, ele representa as porcentagens. Que é esse mesmo aqui, ó, que estamos utilizando aqui na nossa questão, nos nossos exemplos. Então, você já pensou sobre porcentagem? Certo? Vocês também já estudaram sobre porcentagem? Então, de quantas formas é possível resolver um problema envolvendo as porcentagens? Então, conceituando, porcentagem, ela é uma razão de denominador 100. Pode ser desenvolvido por fração de quantidade, por exemplo, 16% de 71. Frações equivalentes, né? 4, a razão de 4,25 é igual a... Temos aqui a interrogaçãozinha. É igual a quantos por cento? Então, em números decimais, né, que temos aqui 25%, que ela equivale a 0,20, que equivale a 0,25. Então, aplicando nossos conhecimentos, né, vamos fazer algumas resoluções de exemplos para melhor fixar e colocar em prática o uso da porcentagem.
utilizando a porcentagem na resolução de problemas. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: Jonas recebeu R$50 por seu trabalho e teve que usar 20% para pagar uma dívida. De quanto era a sua dívida? Então, a gente iremos calcular 20% de 50. Então, para calcular 20% de 50, vamos transformar essa parte aqui, de porcentagem. A gente pode escrever ela dessa forma. 20% pode ser escrito a razão na forma de fração, ou razão, como você queira chamar, 20 dividido por 100, multiplicado por 50. Então, para calcular 20% de 50, fazemos dessa forma. Primeiro, transformamos a porcentagem aqui em fração. 20% é igual a 20 dividido por 100 e multiplicamos por 50. 20 dividido por 100 dá igual a 0,2 e 0,2 a gente multiplica, 0,2 vezes 50, que dá igual a 10. Então, sua dívida era de R$10. O segundo exemplo diz o seguinte: Cláudia comprou um protetor solar e obteve 8,40 de desconto, que corresponde a 20% do valor do produto. Então, qual era o valor do produto? Aqui a gente não sabe qual é o valor do produto, mas ele disse que ela obteve o desconto de 8,40, que o desconto corresponde a 20% do valor do produto. Então, podemos fazer aqui, por regra de 3, transformando aqui a porcentagem. Podemos escrever a porcentagem aqui em forma de fração, 20 dividido por 100, 20% a mesma coisa de 20 dividido por 100. E podemos fazer aqui, regra de 3. 20 vezes x dá 20x e 100 vezes 8,40. Então, vamos ter 20x é igual a 100 vezes 8,40. 20x é igual a 840. Multiplicando aqui, 100 vezes 8,40 dá igual a 840. Agora, o 20, ele vai passar dividindo 840. 840 dividido por 20 dá igual a 42. Podemos cancelar aqui o zero, Fica 84 dividido por 2, que dá igual a 42. Então, o valor do produto, ele era R$42. O terceiro exemplo diz o seguinte: em uma pesquisa onde 2.673 pessoas foram entrevistadas com o seguinte questionamento: o que leva as pessoas a se mudarem para os condomínios fechados fora de grandes cidades? Então, as pessoas foram organizadas no gráfico a seguir. Após a análise do gráfico, calcula-se que a quantidade de pessoas para cada resposta. As respostas das pessoas foram organizadas aqui nesse gráfico, Então, espaço 12%, questão de tranquilidade 28%, por questão de segurança 38% e por questão de conforto 22%. Essas foi a resposta da entrevista das pessoas em relação ao que levam elas a optar a morar em condomínio. Então, após a análise do gráfico, calcule a quantidade de pessoas para cada resposta. Então, 12% das pessoas responderam aqui, que era espaço. Então, vamos calcular a quantidade de pessoas. Transformando aqui a porcentagem em fração, 12% pode ser escrito na forma 12 dividido por 100, multiplicado por a quantidade de pessoas. Quanto era a quantidade de pessoas? 2.673. Então, 12 dividido por 100 vai dar igual a 0,2. 0,2 vezes 2.673 dá igual a 320,73 pessoas. Então, essa foi a quantidade de pessoas que responderam em relação a espaço.
Nesse caso aqui, ó, fazemos a aproximação para 321. Então, quantas pessoas responderam tranquilidade? Então, transformando aqui, ó, 28%, vamos escrever 28 na forma de porcentagem na forma de fração. 28 dividido por 100 multiplicado por 2.673. Então, 28 dividido por 100 dá igual a 0,28. 0,28 vezes 2.673 vai dar igual a 748 pessoas que responderam tranquilidade. A questão de segurança, quantas pessoas responderam que era segurança? Que optaram por questão de segurança? Foram 38%. Então, calculando a quantidade de pessoas, vamos transformar, né, a porcentagem em fração. 38% pode ser escrito em 38 dividido por 100 vezes a quantidade total de pessoas, que é 2.673. Então, 38 dividido por 100 dá igual a 0,38 vezes 2.673 dá igual a 1.015,74. Então, 1.015 pessoas responderam que foi por questão de segurança. E questão de conforto, 22% das pessoas responderam. Então, transformando aqui 22% em fração, 22 dividido por 100 vezes 2.673. Calculando, dividindo 22 por 100 dá igual a 0,22 vezes 2.673, tem o resultado final aqui, ó, 588. O próximo exemplo diz o seguinte, ó, uma televisão que custava R$900 teve um aumento de R$50. Qual foi o percentual de aumento? Então, para resolver, sabendo que o valor inicial da televisão é de R$900 e este teve um aumento de R$50, logo o seu preço total foi para 950, pois 900 mais 50 é igual a 950. Então, calculando a porcentagem, o percentual de aumento, né, ó, vamos ter aqui 900 dividido por 950, vamos igual a 100% de x. Então, fazendo aqui a regra de 3, 900x é igual a 950 vezes 100. Então, 900x é igual a 9.500. Fazendo aqui a divisão, né? 9.500 dividido por 900. Podemos aqui, ó, eliminar os zeros para ficar mais fácil. Então, vai ficar 950 dividido por 9, que dá igual a 105,55%. Assim, podemos concluir que o aumento no preço foi da ordem de 105,55 menos 100. Então, calculando isso aqui, foi de 5,5%. Então, nesta aula, vimos a resolução de exercícios envolvendo porcentagem. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Qualquer coisa, voltem o vídeo e revejam o vídeo. E qualquer dúvida, estarei à disposição no PV. Vocês podem mandar mensagem que eu estarei respondendo vocês. A nossa atividade também está disponibilizada no formulário e a guarda devolutiva, tá bom? Beijos e até a próxima aula.